Olá, meu amigo, olá, minha amiga, olá, meu irmão, olá, minha irmã. A gente está aqui para mais uma aula da classe Deus Conosco, em que nessa classe, a gente faz o estudo da Bíblia em um ano, seguindo a programação, seguindo o plano de leitura que a gente tem desde Gênesis até Apocalipse ao longo desse ano de 2020. Esse plano que começou em janeiro vai até dezembro. Não sei se você já está seguindo esse plano, mas se você não está seguindo ainda há tempo, a gente ainda está no início de abril, se passaram aí 3 meses de leitura, né? Já foram alguns livros, claro, mas ainda dá tempo se eventualmente você não iniciou a leitura, não iniciou nesse plano, né, a leitura nesse plano. E a gente está aí há quase um mês nessa questão aí do isolamento, né, do isolamento social, nessa questão aí da quarentena, né, por conta do corona, da Covid-19. Faz muita falta a gente estar junto na igreja, faz muita falta a gente estar em sala de aula para interagir com muito mais facilidade, mas de qualquer forma a gente não quer deixar de fazer os nossos estudos, né? Fazer o estudo da palavra do Senhor dentro daquilo que está no nosso planejamento aqui da classe, né? Então espero que, apesar da frieza aí desse vídeo, né, do vídeo não ser assim tão não possibilitar a comunhão como a gente realmente deve ser, né, como a gente conhece como deveria ser, que esse vídeo pelo menos ele permita aí que a gente, mesmo de longe, a gente consiga manter um pouco desse contato e até realmente manter o plano de estudo, né, que a gente tem feito. Então é só para dizer para você que assiste, né, se você eventualmente não viu os 2 vídeos anteriores, né, de Juízes e de Ruth, só para dizer que existem 2 vídeos aí no YouTube que falam exatamente dessas lições, né, Juízes e Ruth, e hoje a gente vai falar de 1 Samuel, e esse livro de 1 Samuel em 2 partes, ok? Eu quero não me alongar muito no vídeo, até mesmo para não cansar vocês, e eu espero que, de qualquer forma, apesar do vídeo não ser como a aula, mais uma vez dizendo, né, e não ser muito longo, porque a gente também não pode fazer vídeos tão longos assim, mas eu espero que de qualquer forma ele atenda aí as necessidades, aí, ou pelo menos uma oportunidade aí para iniciar, né, para iniciar ou melhor, né, para concluir algum estudo que você já eventualmente já venha fazendo, certo? Primeira observação antes de a gente começar, e daqui a pouco a gente vai exatamente no tema desta aula, né? Eu quero convidar você que faça uma oração. Se você ainda não fez, dá uma pausa nesse vídeo, peça a Deus a orientação dele para que ele abra sua mente, o seu coração, né? E para que ele assim realmente fale com você, né? Fale aquilo que você precisa de ouvir, que você precisa, tanto na questão de crescimento espiritual ou até mesmo pela questão de alguma questão que você esteja vivendo, né? Alguma coisa que você particularmente esteja vivendo nos dias de hoje, né? Eu sei que nós estamos vivendo épocas muito conturbadas, né? Em que realmente muita coisa, não apenas a questão da saúde, mas a questão econômica, tudo isso está sendo muito abalado, né, nesses dias. Mas enfim, o estudo da palavra ela vem sempre no sentido de nos instruir e também de nos dar um bálsamo, de nos dar um conforto, enfim, para que o Senhor realmente ele faça aquilo que supra as nossas necessidades por meio do estudo da palavra. Ok? Então eu convido você, eu já fiz a oração antes de iniciar esse vídeo,
convido você que dê uma pausa agora então e ore pedindo a Deus então que esta aula ela seja uma aula realmente que seja uma bênção para você, seja uma bênção para todos, né? Independentemente de quem está falando aqui, né? De qual professor, seja eu, seja qualquer professor, que a aula de vídeo da IBD, qualquer que seja ela seja uma bênção para cada um de nós, ok? Então dê uma pausa e faça uma oração. Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa, antes de falar sobre os temas, o tema principal do livro de Samuel, eu quero fazer algumas observações com relação a temas gerais, digamos assim. Muitas vezes a gente acaba falando assim, né? Por uma questão de costume até, como eu vou falar, a gente acaba falando assim, 1 Samuel, que é o livro de hoje que a gente vai ver do capítulo 1 até o 20, né? Que a gente vai ver agora. 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, né? São esses 3 livros, inclusive, que a gente fala de primeiro e segundo, né? Primeira parte, segunda parte. Bem, o ideal seria, aliás, o ideal é que a gente fale isso, o primeiro, o segundo, no masculino. Por que isso? Porque, na verdade, o primeiro livro de Samuel, a gente está se referindo ao primeiro livro de Samuel, ao segundo livro de Samuel, ao primeiro livro de Reis, ao segundo livro de Reis e também primeiro livro de Crônicas e segundo livro de Crônicas. É muito comum a gente por costume falar no feminino, porque no Novo Testamento aí a gente fala realmente 1 Coríntios, né? E está correto, porque é a primeira carta, a primeira epístola, né, aos Coríntios, né? Primeira carta de Paulo a Timóteo e assim por diante. A gente fala 1 Timóteo, 2 Timóteo, né? Agora, quando a gente fala desses livros aqui, da monarquia, os livros históricos, né? E eu vou falar de monarquia, eu ia falar monarquia porque é monarquia mesmo, né? História da monarquia de Israel. A gente a gente acaba falando também no feminino, né? Mas o ideal, aliás, o ideal não, o correto é a gente falar no masculino, ok? Porque a gente está se referindo ao primeiro livro de Samuel, ao segundo livro de Samuel. Uma outra coisa importante, por que esses livros, né? Samuel, Reis e Crônicas, eles têm 2 partes, esses livros, né? Esses livros na Bíblia hebraica, eles só tem um volume. Então você não vê lá 2 livros de Samuel, 2 livros de Reis e 2 livros de Crônicas. Isso aconteceu por conta da tradução da Bíblia hebraica, né? Das escrituras, né? Do hebraico para o grego. Né? Isso aí é a versão que a gente já falou nas aulas anteriores, aí, nas aulas presenciais, né? A gente falou sobre a Septuaginta, né? Que é a versão exatamente, a versão em língua grega das escrituras. Né? E isso aconteceu lá por conta aí da diáspora, né? Então aí na época do helenismo já, em que muitos judeus já viviam entre aí espalhados aí por várias partes do mundo, conhecido de então, né? E aí se reuniram ali 72, se eu não me engano, tá? Não, 72, agora 72 rabinos aí para fazer a tradução das escrituras para o grego. E aí quando se fez essa tradução, se percebeu que a extensão, né, da tradução para o grego acabou ficando grande, né, extensa. E aí foram necessários 2 pergaminhos para cada livro desse, né? E aí por isso é que ficando em 2 pergaminhos acabou ficando 1º, 2º Samuel, 1º, 2º Reis, 1º, 2º Crônicas. É pela extensão que ganhou, né, a tradução para o grego. Tudo bem? Então, é isso, né? Essa aí é a parte introdutória que eu queria falar para vocês. Esse livro aliás, na verdade não é nem uma parte introdutória, né? É uma parte assim
geral, uma parte geral só para situar vocês, né? Só para te situar, né? Esse livro de Samuel é atribuído pelos intérpretes, né? É atribuída a sua autoria ao próprio Samuel. Existem controvérsias a esse respeito, né? Sempre existe alguma controvérsia, até mesmo as cartas de Paulo, muitas vezes elas, não sei porquê, mas enfim, alguns intérpretes até chegam a fazer alguns questionamentos com relação à autoria em algumas das epístolas de Paulo, né? E por que não seria o caso aqui em Samuel também, né? Aliás, principalmente em Samuel, ok? Mas a autoria é tida como tendo sido de Samuel. Obviamente, na parte após a morte do próprio Samuel, é aceito que algum outro homem, alguma outra pessoa humana, né, eu falo humana porque é claro que a Bíblia ela é inspirada, né? Então o autor ele é sempre a gente sabe quem é o autor real, né? Desses livros, mas o autor humano é Samuel e mais algum homem aí que contribuiu na conclusão desse livro, né? Pelo menos dessa primeira parte. O que se aceita é que esse livro foi escrito aí por volta do ano 1000 a.C., né? E o tema principal desse livro é exatamente a transição do período de Juízes para o período da monarquia. O período de Juízes ali que começou com a morte de Josué lá atrás, né? Depois logo após a tomada, né? Logo após a posse da terra pelo povo de Israel. E esse período de Juízes ele se estendeu por algum tempo, né? E até chegar ao período da monarquia, que é exatamente o início aqui que a gente vai ver no primeiro livro de Samuel, né? O início, exatamente esse livro de 1 Samuel, então, vai retratar exatamente esse início da monarquia. E aí, nessa aula que a gente está gravando agora, a gente vai falar até o capítulo 20, porque é exatamente assim que está no nosso plano aqui da Deus Conosco, de a gente fazer um panorama, então, em duas partes, né? Da primeira parte do capítulo 1 até o capítulo 20, e depois do capítulo 21 até o 31, numa segunda aula que a gente vai ter também. Ok? Bem, tema central, então, final do período de Juízes e o início do período da monarquia. E aí os três grandes personagens do livro. Primeiro, obviamente, é aquele que dá o nome ao livro, que é o grande profeta, eu já posso chamar assim, a gente pode chamá-lo assim de profeta, né? Samuel. Samuel a gente pode chamar de o último dos juízes, o primeiro dos profetas, e de quebra ele também exerceu algumas atividades como sacerdote. Eu tenho a impressão que você espero que você já tenha lido. Se você não leu o motivo, realmente faço realmente essa motivação, né, e faço esse incentivo para que você leia, né? Mas o ministério, né, de Samuel ele foi muito importante na medida em que Eli, que era o sacerdote, né, o sumo sacerdote na época ali, em que esses acontecimentos, o início ali da vida de Samuel, Eli era o sumo sacerdote, ele teve alguns problemas familiares dentro de casa e teve problemas no ministério também como sacerdote, né? Então ele acabou fazendo, e Samuel ele foi, digamos assim, ele foi criado pelo próprio Eli, né? E ali, desculpem, eu vou fazer um parênteses aqui. Se você lê o livro de Samuel, você vai ver isso, né? Que ele é retratado de uma certa forma assim, um tanto quanto negativa, né? Mas eu quero exaltar uma coisa na vida de Eli, que ele foi responsável pela formação de Samuel, e Samuel foi realmente um homem que realmente ele demonstrou todas as suas qualidades e todas os seus predicados aí
apesar de ele não ter conseguido fazer isso com os seus filhos, né? Engraçado isso, e eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de filhos daqui a pouco, espero que dê tempo, eu não quero me alongar muito nesse vídeo. Mas enfim, Samuel é um grande homem de Deus aí, que foi utilizado por Deus como profeta também, como primeiro grande profeta, né? Falando até sobre profeta, bem rapidamente, eu quero falar sobre essa questão de profeta, sobre essa questão da importância do ministério do profeta, né? É tão grande a importância do ministério do profeta, tá? Dos profetas de Israel, que um grande teórico do direito chamado Karl Loewenstein, quando ele fala a respeito do constitucionalismo, né? Quem estudou direito, quem é advogado sabe disso, né? Já deve com certeza ter estudado a respeito do Karl Loewenstein. O Karl Loewenstein ele atribui aos profetas de Israel o primeiro grande vestígio do constitucionalismo. Constitucionalismo é aquilo que a gente pode chamar de a limitação, estou falando bem em linhas gerais mesmo, tá? De uma forma muito genérica, né? Estou falando isso, mas a primeira, o constitucionalismo é aquilo que a gente pode chamar de o movimento de limitação do poder do rei. E o profeta exatamente fez esse papel, né? O profeta de Israel fez esse papel dentro da monarquia, né? Samuel foi o grande, digamos assim, o profeta, né? do reinado de Saul, e depois Davi também, e Davi e todos os outros reis, eles tiveram ali profetas ali na corte, né? Natã, por exemplo, tem uma atuação muito destacada ali dentro da corte do rei Davi, né? A gente vai ver isso em 2 Samuel. Mas enfim, vejam como até mesmo assim os grandes estudiosos aí do direito, eles já veem a importância do profeta no ministério, na vida, né? Na vida do povo de Israel e também na vida dos reis, né? Na monarquia, né? Isso é interessante como realmente é verdadeiro isso, né? Como realmente assim a autoridade do rei ela tinha que sofrer a sua limitação, e é por meio dos profetas que realmente vinha essa limitação do poder, né? Para que o rei ele não tivesse assim aquele poder absoluto, né? E que nunca teve, mas enfim, o profeta era utilizado até mesmo porque Deus é quem é soberano sobre todas as coisas, mas o profeta era o homem usado por Deus para que realmente esse rei ele não tivesse assim aquela sanha, né, de fazer tudo que quer e tudo que não quer, e assim como Luís XIV, né, o Estado sou eu, enfim, toda essa questão que Luís XIV da França, né, e toda essa questão que a gente vê na história aí dos tiranos, né, e dos reis absolutistas, né. Aí, além de Samuel, aí a gente tem mais dois grandes personagens, que é Saul, o primeiro rei de Israel. Saul foi um homem que teve muitos problemas na vida, infelizmente, muitos problemas na sua vida, né, como homem e como Deus, como rei principalmente, né. E uma coisa que eu gostaria de fazer uma observação rápida antes que a gente prossiga, né? Muitas vezes ouço que, olha, Saul foi um rei que pisou na bola porque, afinal de contas, né, você vê, foi escolhido pelo homem, né? Ao passo que Davi não, Davi é um homem segundo o coração de Deus, né? Foi o próprio Deus quem o escolheu, né? Eu tenho algumas reservas com relação a essa primeira afirmativa, tá? De que Saul foi escolhido pelos homens. Quando a gente vê exatamente da leitura do livro de Samuel, a gente vê que não foi bem isso, tá? Na verdade, Deus mostrou a Samuel quem deveria ser rei. Deus apontou para Samuel, olha, o homem é esse homem aqui, né? Samuel estava ali num
episódio ali, andando ali pela região ali onde vivia Saul. Saul era da tribo de Benjamim, né? E aí, enfim, não é bem assim que, olha, os homens chegaram, viram Saul, olha, esse aqui que vai ser o rei. Houve até uma aclamação realmente como o rei, aclamação pelos homens, mas antes havia ocorrido um outro fato em que Deus mostrou para Samuel que Saul deveria ser o primeiro rei, ok? Então a gente tem que ter uma reserva aí com relação a essa questão de que Saul foi escolhido pelos homens, tá vendo? Por isso que não deu certo, mais ou menos, ok? Na verdade não deu certo, o ministério, quer dizer, o reinado dele teve alguns problemas, não foi por uma questão de ele ter sido ou não escolhido por Deus, na verdade foi por vontades aí, por decisões equivocadas da parte dele, né? E aí o terceiro grande personagem do livro de Samuel é o próprio Davi, que era um rapazinho muito novinho, né? Até desprezado ali pelo seu próprio pai. Isso dá a entender também na leitura, né? Que nem o próprio pai dava muito crédito, né? Para ele. Infelizmente a gente não vai poder ler essa passagem aqui quando Davi é ungido, né? Mas se você lê o livro você sabe do que eu estou falando, e se você não leu, mais uma vez eu estou incentivando você a fazê-lo, né? Davi, então, como ele entra na história de Israel e depois ele se torna um grande personagem, e ele se torna aí assim, digamos assim, a figura do rei por excelência para o povo de Israel, né? Então eu tenho certeza que se você falar com um judeu, né, hoje, ou em qualquer momento, aí, em qualquer parte da história, né, se você fala com algum israelita, com algum... realmente eu quero usar a palavra israelita para não fazer nenhuma confusão. Tenho certeza que ele vai falar que, olha, quem que é o rei, o modelo de rei para você? Certamente ele vai apontar Davi, né? Enfim, falando rapidamente sobre o conteúdo, porque eu quero ler algumas passagens com você. Conteúdo, aqui em 5 partes desse capítulo 1 até o capítulo 20, a gente pode falar o seguinte, né? Do capítulo 1 até o capítulo 7, a gente tem aí a vida de Samuel como, assim, desde antes do nascimento, né? A sua mãe Ana, né, teve aquela questão de ser estéril, de ser desprezada pela outra esposa de Eucana, né, o seu marido, né, de ser assim tida como sei lá, uma pessoa amaldiçoada, porque naquele tempo uma mulher que não podia dar à luz uma mulher estéril era uma mulher tida como amaldiçoada, né? E é interessante a gente ver essa questão da esterilidade, né? Na palavra do Senhor, e como isso ocorre, né? Ocorre assim exatamente para exaltar o poder do Senhor, né? Como por exemplo no caso de Sara, no caso de Raquel, no caso da mãe de Sansão, que agora não me lembro o nome, mas enfim, e agora de Ana, que é a mãe de Samuel também, né? Enfim, Samuel, então no capítulo 1 a 7, né, fala sobre o início da vida dele, né, sobre como ele se tornou o grande homem que ele foi, né? Depois no capítulo 8 a gente vê o povo chegando para Samuel ali. Samuel era o grande juiz naquele tempo, falando, olha, a gente quer um rei para nós, né? E aí Samuel até ficou bastante aborrecido com isso, né? Tendo assim, olha, vocês estão desprezando a minha atuação entre vocês. Eu estou falando isso muito coloquialmente, tá? Mas você pode ler isso na Bíblia, né? De uma forma muito mais apropriada do que eu estou falando, né? E aí Deus até fala, olha, não, tudo bem, não foi a você que eles rejeitaram, não, foi a mim, né? Porque Israel sempre teve um rei, e a gente fala muito isso na lição de Juízes, né? Eu incentivo você a ver o vídeo de Juízes também para ver um pouquinho do que a gente fala lá, né? Mas enfim,
E Deus até faz uma concessão e faz com que realmente o povo acabe tendo um rei, né? Gostaria muito de falar sobre isso de uma forma mais aprofundada, né? Eu tenho certeza que é, muitos dos irmãos da classe aí, Deus Conosco, tenho certeza que gostariam e fariam muitas intervenções aí com relação a esse assunto. E a gente sempre pode fazer isso no grupo, ok? No grupo de WhatsApp a gente pode sempre trocar todas essas ideias, né? E são ideias que realmente edificam sempre, né? Mas enfim, Deus então concedeu que Israel tivesse um rei. E aí esse primeiro rei acaba sendo esse homem chamado Saul, que no capítulo 9 até o capítulo 10 a gente vê como ele chegou ao trono, né? Como ele chegou a ser o rei de Israel. Ah, esse homem Saul, esse rei Saul, ele teve um início promissor, teve um bom início, ele teve uma grande vitória contra os amonitas, né? Ele derrotou ali os amonitas na primeira grande batalha em que ele esteve, né, à frente. Inclusive depois disso houve uma grande, digamos assim, houve a grande aclamação, né, de Saul como rei de Israel, né? E aí, depois disso, Saul acaba pisando na bola em alguns momentos, em dois momentos principalmente, né? No primeiro momento, quando ele não aguardou Samuel para o sacrifício, né? Que Samuel havia o instruído para que, olha, você vai lá e me aguarda 7 dias, ao 7º dia eu vou aparecer lá e a gente vai oferecer um sacrifício, o seu trono vai ser estabelecido, né? E aí Saul ele ficou um pouquinho meio ansioso com isso e acabou colocando o carro na frente dos bois e teve a primeira pisada de bola logo assim, um pouquinho bem no início ainda, né? Mas isso até passaria, né? O problema foi a segunda pisada de bola dele, que foi ele ter desobedecido a ordem do Senhor de destruir os amalequitas, né? E aí, inclusive, bom, a gente já teve dentro da nossa classe, né, Deus Conosco, a gente já teve uma certa discussão no melhor do sentido, né, da palavra, uma discussão a respeito do extermínio dos amalequitas, né, se isso... Como é que parece ser meio estranho falar de Deus chegar e mandar que um povo inteiro, né, uma nação inteira fosse exterminada, mas enfim, existem alguns detalhes aí por trás dessa história que a gente não vai poder falar agora, mas essa foi a segunda grande pisada de bola de Saul que fez com que ele fosse rejeitado, né? Quero falar sobre essa questão de ser rejeitado um pouco mais para frente, né? Mas antecipando um pouquinho essa questão de ser rejeitado, porque Samuel falou sobre isso, falou para Saul, olha, agora Deus o rejeitou e Deus tirou o reinado de você, tá? Deus já escolheu um substituto para você. Essa questão da rejeição de Saul acabou vindo muito mais, não é que Deus o rejeitou, né? Na verdade Saul rejeitou a Deus primeiro, né? O problema todo é quando a gente acaba achando, né, que nós estamos no comando, né? Esse que é o grande problema. E eu tiro daí uma lição importante já logo de cara, que a gente tem que tomar muito cuidado para ver quem que está ocupando o trono da nossa vida, né? Se sou eu que estou ocupando o trono da minha vida, eu tenho grandes riscos de fazer aquilo que Saul fez, de pisar na bola, o risco não, na verdade é quase uma certeza, né, de que eu vou fora, porque o caminho do homem é um caminho que é um caminho temeroso, né? Então o homem, quando ele toma controle da sua vida, ele acaba tendo finais muito tristes, né? Que foi o caso de Saul. Então, muito antes de Deus tê-lo rejeitado, na verdade Saul havia rejeitado e havia dito o seguinte dentro dele, né? Olha, aqui quem vai mandar sou eu, né? Com certeza foi isso que fez com que Deus o rejeitasse. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós como crentes, quando recebemos a Jesus na nossa vida,
O Espírito Santo vem habitar com a gente e ele ocupa o trono da nossa vida. E ele deve ocupar sempre o trono da nossa vida. Só que, ali como inclusive está escrito lá em Coríntios, né, existem 3 tipos de homem. O homem natural, aquele que não conhece a Deus e aquele que não recebeu Jesus ainda. O homem espiritual, que é aquele que recebeu Jesus e o Espírito Santo realmente toma conta da sua vida. E o homem carnal, que é o homem que recebeu Jesus. O Espírito Santo vive com ele, mas ele não está entronizado, né? E o nosso problema como crentes é a gente tirar o Espírito de Deus do trono da nossa vida e a gente passar a tomar conta dela, né? E aí a gente se torna carnal e a gente passa a ter uma vida de derrota, né? E é isso que aconteceu com Saul, infelizmente. Ele disse assim, olha, na verdade quem vai mandar aqui sou eu. Eu vou fazer aquilo que me aprouver. E aí foi o grande problema, a grande questão aí que levou Saul à ruína, né? E aí Davi, então, Davi entra na história de Israel exatamente como sendo o ungido de Deus, aquele homem que realmente ele fez aquilo que Deus tinha tinha em mente quando instituiu ou permitiu, né, com que a, a, a monarquia em Israel fosse instituída, certo? Enfim, são esses três grandes personagens, né? E aí, só continuando, desculpem, né? Falando sobre os primeiros anos do reinado de Saul, né? Do capítulo 11 até o capítulo 15, né? Desculpem, eu acabei misturando um pouquinho as questões, mas eu espero que não tenha ficado muito confuso aí, ok? Mas enfim. E aí do capítulo 16 até o capítulo 20 a gente vê a história de como Saul começou a entrar em decadência, o seu reinado começou a entrar em decadência e Davi cada vez indo no sentido contrário, no sentido de prosperar mais, no sentido de se tornar cada vez mais um homem que realmente um homem de destaque, um homem que realmente fosse aquele líder que Israel tinha como ideal de rei, né? Quero falar muito rapidamente sobre algumas passagens, uma de Samuel, a primeira passagem é de Samuel, e eu quero, antes de fazer essa leitura, eu quero já colocar um parênteses para vocês. Longe de mim colocar alguma mácula na história de Samuel. Samuel é um grande homem de Deus, é um homem que realmente ele foi muito usado por Deus no seu ministério, na sua vida, né? Mas eu quero falar sobre uma questão familiar de Samuel que me chama um pouco a atenção, ok? No capítulo 8, versículos, até o versículo 3, do versículo 1 ao 3, diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, de Samuel. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Fizeram o que é muito conhecido aqui no Brasil, infelizmente, né? Foram corruptos, né? Enfim, a gente infelizmente conhece muitas histórias sobre corrupção e sobre suborno, sobre propina, né? Isso está recheado de história aqui no Brasil, infelizmente, né? E foi isso que os filhos de Samuel fizeram, Joel e Abias. Eu quero chamar a atenção sobre isso, né? Mais uma vez, Samuel foi um grande homem, longe de mim querer colocar nenhum tipo de mácula, mas me chama muita atenção, até mesmo pela questão de Samuel ser o homem que ele foi, ter sido o homem que ele foi, como os filhos se comportaram, né? Isso me chama a atenção do seguinte: não existe nada, né? Não existe nada que possa assim substituir a nossa função como pai. Eu como pai, eu digo para mim mesmo, né? Eu sempre fico muito temeroso com relação a essa questão, né? De como a gente conduzir a família, né? E de como devemos conduzir a nossa família.
E parece que Samuel aqui, ele teve algum problema dentro da sua família que ele não conseguiu reproduzir, pelo menos minimamente, né, aquilo que tantas qualidades que ele teve como líder do povo de Israel, né? Infelizmente ele não conseguiu reproduzir isso nos filhos dele nem de uma forma mínima, né? Então eu quero dizer o seguinte, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a atenção que a gente dá para a nossa família e para os nossos, né? Enfim, Deus sempre está em primeiro lugar, a nossa adoração sempre tem que ser a Ele, o nosso tempo principal tem que ser a Deus. Depois de dedicar a nossa prioridade a Deus, a nossa segunda prioridade sempre tem que ser a nossa família, né? E lá em terceiro é que vem o nosso trabalho dentro do ministério, que eu vou dizer hoje, né? O nosso ministério dentro da igreja, por exemplo, né? Ele sempre tem que vir abaixo da família. Então, assim, é claro que o ministério de Samuel ele foi extremamente importante, como juiz de Israel ele foi fundamental, mas de alguma forma dá a entender aquilo que a gente vê da vida dos filhos de Samuel, que talvez isso tenha faltado um pouco, né? Talvez nesse sentido, né, Samuel não tenha conseguido ser aquele líder familiar, assim como ele era líder em Israel, líder como juiz, né, ele acabou não conseguindo reproduzir essa liderança dentro de casa, porque infelizmente os dois, não apenas um, mas os dois, né, os dois filhos de Samuel, infelizmente acabaram se inclinando para a corrupção, né? Só para completar aquela lista que a gente estava falando. Em primeiro lugar Deus, segundo lugar a família, em terceiro lugar vem a igreja e por último vem o nosso trabalho secular, né, o trabalho que nos dá o sustento, né? A gente tem que saber o lugar de cada coisa, né? E muitas vezes a gente pode cair no engano ou cair no erro, né? no equívoco, né? De dar mais atenção ao ministério dentro da igreja, talvez, ou pior ainda, né? Que a gente dá mais importância ao trabalho, que infelizmente hoje a sociedade hoje faz isso, inclusive, né? Aos montes, né? Dá muito mais importância à vida profissional do que a criação dos filhos e a atenção à família, né? Infelizmente. E para que realmente a gente consiga colocar as coisas do seu devido lugar. Mais uma vez, eu quero destacar, longe de mim querer colocar alguma mácula na vida de Samuel, longe disso, mas que, na verdade, tirar essa lição para nós, que um grande homem como Samuel, né, ele infelizmente ele não conseguiu então reproduzir essas qualidades que ele teve até de forma mínima, né, na vida dos seus filhos, ok? É uma lição para a gente tirar, né? A respeito agora sobre essa questão aí da vida de Saul, desculpem, falando até um pouquinho mais sobre Davi, né? Vou ler muito rapidamente, né? Mais uma vez dizendo, a gente infelizmente não tem tempo de falar de uma forma mais detalhada sobre essa passagem, né? Mas eu quero ler somente um versículo relativo aí à visita que Samuel fez à casa de Jessé que era o pai de Davi, né? Então o que aconteceu para contextualizar, né? O que aconteceu foi que Davi disse desculpem, que Deus disse para Samuel ir até a casa de Jessé, que ele iria ungir um dos filhos de Jessé. E aí Jessé apresentou todos os filhos, falando de uma forma bem sintética, ele apresentou todos os filhos perante Samuel e falou assim, olha, estão todos os meus filhos aqui, né? Obviamente ele pegou do primogênito para baixo, né? E falou, olha, está aqui o meu filho mais velho aqui, que era um cara, inclusive, parecia que, assim, parece, né, que ele era um cara assim, de guerra, um cara forte, né? Que inclusive é o Eliabe, né, o nome dele, porque Samuel quando viu falou assim, olha, parece que esse é o rei, né? E aí Deus disse assim, peraí,
Samuel, espere, veja só no versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração, né? O coração realmente é o coração, algo que ninguém consegue escapar aos olhos do Senhor, né? E é isso, né? Só para dizer que a grande questão aqui, né, da escolha de Davi, muito longe de ser qualquer tipo de aparência, mas foi realmente o coração de Davi, né? E é por isso, tá? Assim, você que me assiste, né? É por isso que se diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus, né? Na verdade é uma coisa no seguinte sentido, que Deus viu o coração de Davi, apreciou o coração de Davi e fez com que ele fosse o rei, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas olham para a vida de Davi e olham inclusive os pecados que ele cometeu, inclusive o pecado que a gente vai falar em 2 Samuel, e fala assim, mas como é que um homem segundo o coração de Deus faz isso, né? Como é que um homem que parece assim, quando a gente fala um homem segundo o coração de Deus, parece que é um homem extremamente, quase perfeito, né? E não é bem isso, né? Na verdade, esse homem segundo o coração de Deus é um homem que também ele é inclinado ao pecado, da mesma forma que todos nós, com exceção de um homem apenas que não pecou, que foi o Senhor Jesus, mas enfim, ele é um homem segundo o coração de Deus porque Deus olhou o seu coração e viu a piedade de Davi no coração dele. Tanto é que depois, como a gente vai ver lá em 2 Samuel também, Davi era piedoso, tanto é que quando ele foi confrontado com o pecado, ele se arrependeu na hora, diferente de Saul, por exemplo, né? Saul tentou sempre dar uma desculpa, né? E ao passo que Davi nunca fez isso. Ele reconheceu o pecado na hora e falava, não, realmente sou pecador mesmo, né? Eu pequei, mereço a sentença, né? E assim por diante, né? E é isso. Espero que assim a gente consiga discutir melhor aí alguns temas aí nos grupos, né? Espero que a gente possa continuar essa conversa aí de alguma forma nos grupos aí que a gente tem no WhatsApp, né? Ou de alguma outra forma, de repente a gente encontra alguma maneira aí de interagir, né? E aí depois a gente ainda tem a segunda parte desse livro de Samuel, que é a partir desse primeiro livro de Samuel, que é a partir do capítulo 21. Ok? Abraço e até a próxima aula.